Muito bom de poder estar junto, louvando a Deus, pensando em quem Ele é, o que Ele tem feito em nossa vida, o resgate que Ele nos fez em Jesus. Continuar na série do Evangelho de Lucas, compromisso com Cristo, o que significa seguir a Jesus. Vendo essas coisas na vida do nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Senhor. Na última mensagem, semana passada, nós vimos, baseado em Lucas 8, 19 e 21, aquele episódio onde mãe e os irmãos de Jesus foram ter com ele, tentar falar com ele, numa situação onde estavam querendo interromper o ministério do Senhor Jesus, e Ele nos ensina que segui-lo significa priorizar o relacionamento com Ele e com seus discípulos, não permitindo que prioridades menores atrapalhem a prioridade que Ele nos deu, tanto para a nossa vida, quanto para fazermos diferença nesse mundo por meio do Evangelho. A mensagem de hoje, a gente vai ler o texto e falar sobre um aspecto importante. Na minha cabeça, quando eu estava preparando, era explicar sobre a parábola do semeador. Mas aí Deus me chamou a atenção para um aspecto que vai ajudar a gente a compreender melhor o significado do que Jesus colocou na parábola tão conhecida do semeador. Então vamos aprender que seguir a Jesus significa ter o coração disposto a entender e crer na palavra de Deus. Lucas 8, de 4 a 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Percebe que, ao contrário das ilustrações iniciais no Evangelho, ilustrações muito claras, figuras muito claras que Jesus ensinou até esse momento, agora, Jesus em seu ensino, vai usar as parábolas. Ele vai começar no Evangelho de Lucas, é a primeira vez que isso acontece, que é paralelo aos outros evangelhos do mesmo momento, onde aconteceu lá também. E as parábolas são pequenas histórias que necessitam de explicações um pouco mais elaboradas para serem compreendidas, diferente daquelas ilustrações claras que qualquer pessoa consegue entender. Agora, Jesus vai ensinar por meio das parábolas. E existe pelo menos 4 fatos importantes de Jesus ter feito isso, ensinado por meio das parábolas.
Primeiro, ele estava comprovando que ele é o Messias, prometido do Antigo Testamento. Salmo 78, 1 e 2, Deus, no Antigo Testamento, havia dito: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então Jesus estava fazendo exatamente, estava cumprindo na sua vida, no seu ensino, o que Deus tinha falado que faria no futuro, provando que ele é o próprio Deus. Então Jesus estava fazendo isso. Outro fato importante, Jesus também estava cumprindo a profecia de Isaías nesse momento, a partir do momento que Israel, como nação, rejeitou o seu Messias e sua mensagem. Isso aqui marca uma transição do ministério do Senhor Jesus. A partir de agora, todo o ensino público que Jesus fizer vai ser sempre por meio de parábolas, para cumprir exatamente esse propósito que ele falou aqui. Ele vai ensinar cada vez mais com explicações específicas aqueles que já se mostraram como discípulos e querem ouvir e querem crer e viver daquele jeito, e ele vai manter o seu ensino por parábolas para aqueles que mostram uma indisposição em crer na sua pessoa e na sua mensagem. E ele vai fazer isso daqui para frente. Então, um trecho paralelo de Mateus 13, que ele explica melhor o que Jesus está fazendo. No mesmo momento, no ministério de Jesus, está escrito o seguinte: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? Está falando da mesma palavra do semeador ali em Mateus. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo... Já mudei? Não. Agora, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ou de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus, quando estava citando o livro de Isaías, e mostrando que essa profecia estava se cumprindo ali, temos que entender que no livro de Isaías, nós vemos um paralelo quase que exato ao que estava acontecendo agora no ministério do Senhor Jesus. Nós vemos que Deus enviou seu profeta Isaías, na verdade enviou profetas por séculos ali para a nação de Israel, e ali no caso Isaías, o chamado de Isaías, lembra aquela experiência que ele teve de ver o Senhor no seu trono, santo, 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 e ele se vê como totalmente indigno, que de fato ele era. Deus o purifica e o envia para pregar uma mensagem de condenação, de castigo, garantindo que as pessoas não iam mais se arrepender dali para frente, elas iam para o exílio, sim, elas iam sofrer a consequência da sua idolatria dali para frente, porque elas rejeitaram o Senhor por séculos. Então, esse é o contexto. Isaías foi enviado para anunciar essa mensagem de castigo, de condenação, porque após a nação de Israel ter visto tantos sinais, tantas coisas que Deus fez, tanto cuidado, tanto ensino da palavra, Deus levantar profetas, levantar pessoas, fazer prodígios, conduzir a nação de Israel de maneira especial o tempo todo na história. Mesmo após tudo isso, a nação de Israel, o que ela fez com Deus? Rejeitou a pessoa de Deus, rejeitou Deus como Deus e foi atrás dos ídolos. É isso que Israel fez,
E esse foi o motivo pelo qual ele foi enviado para o cativeiro na Babilônia. Para ficar lá 70 anos, inclusive um dos motivos principais da sua idolatria foi não deixar a terra descansar, ou seja, Deus falou na sua palavra, eu quero que obedeça dessa forma, eu quero que a terra cada 7 anos descanse, e eles fizeram 70 vezes isso de não deixar a terra descansar, e ficaram 70 anos, portanto, na Babilônia. A gente acha assim, poxa, mas uma coisa simples, agricultura ali, né, Deus supria a vida deles, e Ele supria a vida deles, e queria que eles simplesmente fizessem uma coisa, obedecessem a sua palavra, não era para calcular, não era para ficar, não sei, eu acho, eu penso de outra forma, isso para Deus não está perguntando isso em lugar nenhum na Bíblia, Ele está falando, se eu der essa ordem, obedeça essa ordem, ponto final, eu sei como conduzir, como proteger, como fazer a colheita do 6º ano virar 2 no ano que não vai ter colheita para vocês, eu que sei isso aí, a terra é minha, eu mando em tudo, vocês não sabem nada, nem que vocês plantarem, e quando plantava não nascia também, porque a maldição vinha gafanhoto e acabava com tudo, porque desobedecer a Deus. E a nossa vida é a mesma coisa, porque quando a gente vai desobedecer a palavra, sempre tem um motivo que na nossa cacholinha lá faz sentido, e Deus não está perguntando isso aí, Deus está simplesmente falando assim, ó, o que eu disse para você? O que Deus pensa sobre esse assunto? Ah, mas, e daí, mais? Quantas e quantas vezes na história do seu povo, no ministério de Jesus, foram feitos milagres que para a nossa visão, coisas que Deus fez é totalmente absurdo, nunca dá certo aquilo que Deus estava fazendo. E Deus não pediu licença nem perguntou na sua opinião. Nunca Ele fez isso. Deus não está perguntando para nós, está perguntando assim, ó, tem princípios, tem mandamentos, tem coisas da minha lei que vocês seguem, e eu garanto a vida de vocês. Nem se vocês fizerem o que vocês querem, você não garante a vida de vocês. É o tempo todo a Bíblia ensinando isso aí, não é? Não é verdade? É isso que Deus faz. O livro de Isaías, então, estava mostrando que o povo agora ia sofrer a condenação ali, o castigo do cativeiro, porque eles decidiram viver contrário à palavra de Deus por séculos. Então, agora eles iam receber o que a própria palavra tinha escrito, Deus tinha escrito lá em Deuteronômio, falou assim, esse povo um dia vai lá ser escravo, ele vai sofrer, porque Deus falou para Moisés aquilo lá, não é só para Israel, ele falou assim, ó, um dia esse povo, eu sei que ele está falando para mim que em tudo, né, mas quando Moisés desceu do monte lá, ó Senhor, Moisés desceu com a lei lá, em tudo faremos a tua vontade, Deus falou para Moisés, falou assim, ó, não vai fazer, pode ficar tranquilo, não vai fazer, é mentira isso aí, eles vão desobedecer, e vão ter que ir para o cativeiro. Eles acham, eles pensam de si mesmo algo que na verdade eles não são. Então eu vou ensinar eles que eles não são, porque eles precisam aprender a depender da minha palavra, não do que eles pensam sobre ela. E o que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso. É o mesmo contexto. Né? Jesus está afirmando que da mesma forma que aconteceu no tempo de Isaías, a nação de Israel da sua época, agora da época de Jesus, mesmo após terem visto muitos sinais, o ensino de Jesus, as respostas de Jesus, a sua pessoa singular, tudo, que ninguém nem tem comparação com o que Jesus fez, falou, enfim, mesmo tudo isso, Jesus dia a dia, provando publicamente que era Deus e tinha sua mensagem salvadora e a única que tem também, não é? As pessoas começaram ali a rejeitar a sua pessoa como Messias e a sua mensagem como mensagem redentora. E a partir desse momento então, todo o ensino público de Jesus foi feito dali para frente por meio das parábolas. E as explicações eram dadas aos discípulos. Mateus 13:34 fala que Jesus, a partir dali, não ensinava mais nada a não ser por parábolas, ensino público. Ensino particular, para quem estava afim, ele ensinava diferente. A parábola do semeador, que é o texto aqui que a gente leu, e vamos explorar melhor na próxima semana, Deus permitindo, lógico. A parábola do semeador é ensinada logo após, na sequência ali do ministério de Jesus, é ensinada logo após Jesus ter sido rejeitado pelos líderes. É aquela rejeição que quando eles viram Jesus expulsar um demônio,
de uma pessoa que inclusive era cega e muda e surda, né? E foi curada ali, porque aquele demônio tinha a ver com aquela situação. Imediatamente depois de Jesus fazer isso, já tinha feito várias vezes isso aí, e Jesus fez isso também de novo. Eles atribuíram o seu poder de expulsar demônios, de curar a quem? A Belzebu. Falou assim, ó, este Jesus aí, que está fazendo esse milagre, que expulsou esse demônio, ele só está fazendo isso porque ele está assim, ó, ele e Satanás. É dali que vem o seu poder. E Jesus confrontou as pessoas, e eles logo em seguida pediram outro sinal. Esses mesmos que falaram esse absurdo, falaram assim, dá um sinal espetacular agora para a gente crer em você. Jesus falou assim, não vou dar sinal nenhum mais para vocês, já dei bastante, o sinal agora é o sinal de Jonas. Vocês vão ver da mesma forma que vocês lembram da história de Jonas, Jesus falou, lembra lá? Ficou 3 dias lá no ventre da baleia. Então da mesma forma vocês vão ver o Filho do Homem ser morto, sepultado, e depois de 3 dias ele está vivo de novo. Esse é o sinal que vocês vão ver daqui para frente, é o que eu vou dar para vocês. E a rejeição continuou. Aí, assim, ó, irmão, sempre que começa uma oposição, se não for tratado, isso vira perseguição. É sempre assim, esse movimento é sempre assim. Há uma não aceitação, a pessoa não confronta a si mesmo, aí ela começa uma indisposição, né? Uma oposição e uma perseguição. Esse movimento é sempre assim na história, na Bíblia, no ministério do Antigo Testamento, no ministério de Jesus, dos apóstolos, é a mesma coisa, sempre assim. Porque o coração não quer aceitar o quê? A palavra de Deus, do jeito que Deus coloca. Então, Jesus falou que não receberiam sinal nenhum, pelo fato de o rejeitarem, e o rejeitarem a sua mensagem, eles estavam condenados perante Deus. Jesus explica ali, ó, até a rainha lá que foi consultar Salomão, até tal povo também que recebeu muito menos luz que vocês, um dia vão julgar vocês, judeus, vão julgar vocês, porque eles receberam um pouquinho de revelação de Deus e já creram, e vocês que receberam tudo, rejeitaram. Então, como se fosse assim, ó, vocês estão encrencados no futuro, porque vai acontecer um tratamento muito mais severo, muito diferente do que vocês estão se vangloriando só por serem o povo de Deus. E a gente sabe que Israel, de certa forma, está passando, assim, ó, um flash, né? Um gostinho, atualmente. Mas a coisa vai piorar, eles vão ser perseguidos de maneira cruel. E o motivo vai ser esse. Não queremos esse Messias para nos salvar. Ok? Então agora é o anticristo. Vamos ver o que ele faz agora. Vamos ver como é que ele ajuda vocês. Então, o professor Carlos Oswaldo tem um comentário interessante. A nação chegara a uma daquelas crises cíclicas em que sua incredulidade havia fechado a porta da oportunidade e o endurecimento judicial se abatera sobre Israel. A citação de Isaías 6, 9 a 10, é usada para reforçar esse conceito. Para evitar o acúmulo de culpa e condenação sobre Israel, Jesus abandona gradativamente seu ministério de ensino público e aberto sobre a proximidade e os requisitos do reino e adota o ensino mais restrito em alcance e parabólico em natureza para apresentar uma nova fase do programa divino para o reino. Assim, ele vela a verdade aos incrédulos, enquanto lança luz adicional sobre aqueles que confiaram nele. Jesus reforça esse ensino, e eu sei que é uma coisa difícil, né? Porque pessoal, a nossa sociedade, ela acredita que Jesus, né, o tempo todo, assim, não importa o que as pessoas faziam com a sua mensagem, com a sua pessoa, ele assim, né, parece um Jesus, sabe assim, ó, quando era espírita, o centro espírita que eu frequentava tinha um quadrinho lá do rosto de Jesus, assim, né, que ele está sempre assim, pronto a aceitar qualquer coisa, assim, meio bobinho, sabe assim,
uma imagem assim de, Jesus é só amor, ele é só, não importa, né? Parece que ele não tem vontade, não exerce o seu poder, a sua vontade, baseado no que as pessoas realmente precisam para viver. Ele é Jesus que fala assim, faça comigo o que você quer, eu aceito qualquer coisa de você. Você que sabe o relacionamento que você quer ter com Deus, né? Esse Jesus é uma invenção, é uma fantasia da cabeça das pessoas. Jesus estava pregando aqui, falando assim, a partir de agora, quem não creu, vai ser muito mais difícil crer. E esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus, o Deus de amor, o tempo todo. E ao mesmo tempo, o Deus que não tolera que se zombe dele e da sua palavra. É o mesmo Deus, não mudou nada. Nada. Então, Jesus reforça esse ensino, baseado nesse versículo, que é um versículo às vezes muito mal usado, né? Mas é nesse contexto que ele fala, e depois vai repetir, lá em Mateus 25, na parábola dos administradores, né? Que fala assim, quem recebeu os talentos, fala assim, recebeu tanto, o que você fez com isso? Não fez o que devia? Então, é exatamente o meu versículo que ele repete. Jesus reforça o ensino de que a oportunidade de entender e crer em sua palavra é mantida aberta ou fechada, dependendo da disposição da pessoa em relação a ela, que na verdade é sempre em relação a Deus. Você não está diante de um livro como se fosse o livro de qualquer autor humano por aí. Por isso que Paulo elogiou os Tessalonicenses, falou assim, sabe por que a vida de vocês foi transformada? Porque quando eu vim aqui e preguei a palavra de Deus, você entendeu que não é pregação do apóstolo Paulo, não é pregação do fulano de tal. Isso aqui, vocês entenderam como sendo a palavra de Deus. E por isso vocês confiaram e se submeteram a ela. Não tinha a ver com a pessoa que estava trazendo a mensagem. Pecador lá. É que vocês usaram o que vocês queriam do coração de vocês, né? Para rejeitar, mas no Tessalonicenses o contrário. Ele falou assim, quando vocês perceberam que aquilo era de Deus, falaram assim, não, isso aqui eu vou viver assim, acabou. É assim que eu aceito, eu vivo assim, eu estou entendendo, e acabou, a vida agora é essa. Então Jesus reforça esse ensino, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Está fazendo algo útil, está abraçando, está querendo, buscando entender para viver do jeito de Deus, vai receber mais. Mas ao que não tem o quê? Não confia em Deus, não tem fé, não vai, vamos ver o que é aquilo lá. Vamos ver. Ah, é? Tá certo, até o que tem lhe será tirado. Esse é o contexto, esse é o ensino. Então o propósito também era esse, né? Outro propósito, Jesus usou parábolas. Comprovar a incredulidade no coração daqueles que ouvem e rejeitam a sua pessoa e mensagem redentora. Então, Jesus fala, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por que alguém vai fazer uma coisa dessa, pessoal? Pensa. Por que alguém vai pegar, ouvir a mensagem de Deus e falar, aquilo traz água, né? Vida para ela, mas eu não quero. Pensa aí, Deus vai falar mais sobre isso para nós. É algo meio absurdo, né? Mas mostra como é que o nosso coração é assim, pessoal. Alguém vem dar um conselho ridículo, antibíblico para nós. O que a gente é rápido em seguir? Que a gente não pediu conselho nenhum para mudar a nossa vida. A gente queria um apoio para ver do jeito que a gente quer. É isso que. Agora alguém vem e fala alguma coisa assim, assim diz o Senhor, é assim que você tem que viver. Essa é a verdade. Aí você vai discutir. Aí você vai querer os veja bem, não é? Jesus está falando que é isso que ele encontrou. Ouviam de mau grado. Deus já provou um monte de coisa, Jesus provou um monte de coisa para eles, e eles não queriam ouvir aquilo que precisavam ouvir. Indisposição, desinteresse, desprezo, menosprezo,
ao que Deus queria ensinar. Quando a gente ouve a palavra de Deus, e não entendemos, e não aceitamos, deve haver no seu coração e no meu uma preocupação muito grande para nós. Você deve se preocupar com isso. Se você não entende, e se você não aceita aquilo, se você não confia naquilo que a palavra de Deus está dizendo para você, você deve se preocupar bastante sobre isso. Percebe o que Jesus está falando aqui? Você deve ficar bem preocupado. Porque o entendimento espiritual não acontece por causa da nossa inteligência. Paulo escreveu isso aos Coríntios, desde a carta aos Coríntios, Paulo gasta vários capítulos ele mostrando isso aí. Compreensão espiritual não é baseado na inteligência de fulano ou de ciclano, na sua capacidade intelectual. Compreensão, entendimento espiritual só acontece por causa da graça de Deus, que segundo a vontade de Deus, abre o nosso entendimento para compreender e crer. Isso é, a palavra de Deus só faz sentido espiritual, só cala o coração, só ajuda a viver, só fala assim, nossa, é isso aqui, ó, é isso que eu quero. Quando Deus faz com que faça sentido na sua e na minha vida. Caso contrário, a gente continua ignorante e resistente a qualquer coisa que ele ensina na Bíblia, pode ser o assunto que for. Você vai permanecer ignorante e resistente. E o motivo é porque há uma indisposição no nosso coração em relação à palavra de Deus. É o que Jesus está falando aqui. Entende? Você não entende, não aceita? Você tem um problema que precisa resolver com Deus. É isso. Na parábola do semeador, percebe a primeira vez em Lucas que Jesus usa essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa, pense, ele tinha falado, quisesse, falou assim, eu vou apresentar a mensagem àqueles que, ouvindo, não vão entender nada. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente vai ouvir a mensagem da palavra de Deus, e não entende, o que a gente faz então? Corre para Deus, porque é Ele que abre o seu entendimento. Quando de fato, Jesus está falando aqui, que uma pessoa tem interesse, ela está afim, fala, quem que pediu a explicação da parábola, pessoal? A multidão pediu a explicação da parábola? Quem que pediu? O discípulo, pessoal. Quem estava afim de aprender? Quem queria mais de Jesus? Quem queria que a vida mudasse? Todo mundo ouviu a parábola do semeador. Tenho certeza, se alguém ali saiu da multidão, foi atrás de Jesus, eu quero, pode vir que você vai entender também, pode vir. Agora, não existe inspetor de culto, não existe inspetor de mensagem, de pastor, de nada disso, pessoal, isso não é dom espiritual. Avaliador de não sei do que, isso é rebeldia do seu coração, e isso é uma evidência que você é resistente à Bíblia, a Deus, é isso que é. Da mesma forma que aconteceu lá no Antigo Testamento, da mesma forma agora, com Jesus, e vai continuar até a igreja ser arrebatada isso aí. Porque o nosso coração é desse jeito. Desde o Antigo Testamento, em relação às pessoas indispostas em crer em sua palavra e segui-lo como Deus, a dureza de coração e o endurecimento da parte do próprio Deus se completam. Não tente explicar isso não, que você não vai conseguir, tá bom? Ninguém consegue. Os teólogos nos preocuparam porque as duas são verdade na Bíblia. Não precisa tentar casar na sua cabeça, na sua inteligência, você não vai conseguir. Pode ficar tranquilo, porque as duas são verdade. Tá bom? É o que Jesus está reafirmando aqui, né? A importância de um coração pronto a ouvir a palavra de Deus, e a importância da intervenção de Deus no coração para a salvação, para que a pessoa compreenda a sua palavra e na nossa vida como cristãos continue compreendendo e crescendo, aceitando tudo que Deus fala para nós. Como é que Lídia se converteu? Lá, a primeira convertida na Europa, no ministério do apóstolo Paulo. Todo mundo estava ouvindo a mensagem ali, não estava? Por que ela se converteu? O texto fala o quê?
Deus lhe abriu o entendimento para entender. Aí ela ouviu, ela viu, né, e creu. E com nós é a mesma coisa, todo mundo aqui que é salvo, foi dessa forma. Deus trabalhou no nosso coração, porque a gente estava morto. Morto não vê, não cheira, não ouve nada, não faz nada. Espiritualmente morto. Deus que tem que ir lá e falar assim, ó, vem aqui, vai. Que eu decidi amar você, você é rebelde, seu coração é duro, e eu vou. Aí você é exposto à palavra, e Deus trabalha no coração. Mas ele está falando aqui que essas pessoas foram expostas à mesma palavra, e tinha um monte de disposição no coração. Elas tinham a Bíblia própria delas lá. Elas viviam como elas queriam. Então, você não sei. Vamos ver se Jesus tem espaço. Vamos ver se a mensagem dele casa ou não com o que a gente concorda aqui. Beleza, continua como incrédulo, continua como rebelde. Não tem importância. E Jesus, percebe que o professor Carlos Oswaldo colocou aquela observação? Jesus parou de ensinar para eles justamente para não acrescentar mais condenação nas costas dele lá. Ele falou assim, por misericórdia, também não vai ouvir mais do jeito explicadinho. Porque senão, vocês vão ter mais problema ainda no futuro lá com o juízo de Deus. Esse movimento o tempo todo, a importância de um coração pronto a ouvir a palavra de Deus, e a importância da intervenção de Deus no coração, né? Preparar o coração e abrir o coração da pessoa. O trecho de Atos 13 coloca os dois pontos no mesmo trecho. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Está falando para os judeus. Mas porque a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Percebe? Disposição do coração, e ao mesmo tempo Deus escolheu as pessoas para crer e dá tudo certo. Não falta ninguém, não vai faltar ninguém no céu, porque Deus faz assim. Cuidado então com as verdades bíblicas que são ensinadas aqui, e você não entende e não procura entender. Cuidado com sua atitude de não aceitar, de não concordar, não se submeter, ou seja, você tem reações emocionais contrárias ao ensino bíblico. Jesus falou, o coração desse povo é indisposto, de mau grado, eles filtram o que eles ouvem baseado num coração enganoso. É o que eles fazem. Então, cuidado, você tem reações emocionais contrárias ao que é ensinado, e não entende às vezes o que nem entende o que é ensinado, a maior probabilidade, segundo Jesus aqui, é que você esteja endurecido por sua própria incredulidade e rebeldia. Isso é o que Jesus está falando aqui para nós. E aí o quarto propósito, o quarto fator importante que ele ensina por parábolas, é justamente esse, distinguir sinceros ouvintes de meros ouvintes. Jesus faz essa distinção. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhe falais por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ele tinha falado do coração deles. Jesus apresenta a sua pessoa e sua mensagem a todos, mas faz distinção entre aqueles que Deus concedeu o privilégio de crer, daqueles que não creram, pois Deus os manteve na dureza do coração deles mesmo. Todo ser humano nasce duro, irmãos, todo mundo, a gente sabe disso. A gente nasce pecador, condenado, endurecido. É Deus que trabalha, e a gente tem que ir atrás dele e fazer, eu quero isso aqui, eu quero mais, eu quero entender, eu quero mudar. Porque senão, cuidado. Jesus usa essa palavra conceito, né? A palavra que tem o significado, ela é mesmo assim, mistério. A vós outros é dado conhecer os mistérios, né? O que são mistérios? Vou receber o mistério agora. Não é nada disso. Né? Vou revelar uma coisa para você. Não existe isso na Bíblia. Mistério são verdades que estavam ocultas no Antigo Testamento e que foram reveladas no Novo.
devido à progressão no cumprimento de novas etapas do plano redentor de Deus. Coisas que Deus reservou para certos momentos, certos propósitos, aquilo vai sendo, a revelação de Deus é o quê? Progressiva. Então, é um conhecimento que se apoia no anterior, que é assim que Deus escolheu se revelar e revelar a sua palavra também dessa forma. Então, são verdades que mistérios são verdades que o homem jamais pode compreender por si mesmo, mas somente porque Deus revelou em sua palavra. E aí tem um monte de exemplo aqui, que por causa do tempo, eu não vou falar, tá bom? Porque aí eu vou mandar o material, só você ver lá, mas exemplos de doutrinas que eram mistério no Antigo Testamento, não tinham sido reveladas ainda por Deus, precisavam do novo para serem reveladas. Então tem várias doutrinas. O exemplo, por exemplo, é bonito, né? Separação entre Israel e igreja para o cumprimento de diferentes etapas no plano redentor de Deus. Todo esse versículo que você vai ver depois no seu material vai ter a palavra lá mistério, que é justamente esse conceito. Paulo falou em Romanos: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então vou mandar no material de vocês, os versículos que falam sobre esse conceito de mistério. Ali tem essa separação de Israel, tem o arrebatamento da igreja, tem a união indissolúvel entre Cristo e a sua igreja, tem várias coisas ali, tá bom? Mas eu não vou gastar o tempo agora, porque precisa terminar a mensagem aqui agora, ok? Então, aquilo que Deus revelou à sua igreja, que é o mistério agora que Deus mostrou na Bíblia, é para ser entendido, é para ser crido, é para ser praticado, da forma que Ele colocou, a fim de você ter certeza de que o seu coração não está permanecendo na incredulidade, não está duro, não está rebelde. E é marca, deixa eu passar aqui, aí, é marca cada vez mais evidente do nosso tempo, dentro das igrejas. Paulo escreveu isso para dentro da igreja, segundo a carta a Timóteo, haver pessoas que por seguirem falsos mestres com seus falsos ensinos, continuem como descrentes, ou como rebeldes, até se arrependerem. 1 Timóteo 3 fala isso. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos ou reprovados quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então é importante notar que estes descrentes ou rebeldes evidenciam sua incredulidade não só por seguirem falsos mestres e seus ensinos, mas por 3 outras características evidentes que Paulo coloca aqui. Primeira, a hipocrisia da aparência de vida cristã, mas sem transformação de vida, que é o que ele fala lá, né? Tendo forma de piedade, na casca parece muito espiritual, muito piedoso, entretanto, negando entretanto o poder. Foge dessas pessoas. Bonito discurso, aparência bonita, não tem transformação de vida, não está acontecendo nada lá, rebelde ou descrente. Outra característica é a tentativa de seduzir pessoas mais fracas e vulneráveis da igreja por meio de seu ensino, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E conhecimento da verdade para Paulo, lá em 1 Timóteo, está em 2, mas em 1 Timóteo, esse termo existe ainda lá, aparece primeiro lá. Conhecimento da verdade é sinônimo de salvação, da mensagem que salva, é isso que Paulo está falando aqui.
E outra característica é a resistência às autoridades da igreja e proposta de uma vida cristã alternativa por meio da idolatria. Por isso que ele cita o exemplo de Janes e Jambres aqui, que é uma discussão teológica, né? O Janes e Jambres eram quem? Aqueles magos do Egito? Eram outras pessoas lá do povo de Israel que resistiram a Moisés? O princípio que eles viveram foi a mesma coisa. Seja se ele, não tem um fechamento assim, ó, se for o mago do Egito, o que eles fizeram com as suas artes mágicas lá? Acionaram seus deuses, lá, seus ídolos lá, e tentaram competir com Moisés. E se foi dois camaradinhas lá, do povo de Israel, que ficaram lá disputando com Moisés, por meio de quem que Deus fala lá, fizeram a mesma coisa, porque eles levantaram o bezerro de ouro. Então assim, ó, é a mesma situação. Não, Deus não fala para Moisés, não é assim não. Então eles se opõem, resistem à autoridade e querem propor uma vida alternativa, porque eles têm ídolos para mostrar deles mesmos e para tentar influenciar os outros. Então, ser exposto à palavra de Deus requer o quê? Disposição. Quando ouvir a palavra de Deus, agradeça a Deus e peça a Ele para abrir seu coração e entendimento à medida que você busca compreender ainda mais o seu ensino, para você poder crer, poder confiar em Deus, viver do jeito dele. Requer também submissão. Quando compreender a palavra de Deus a ponto de confiar em Deus, peça a Deus que use a sua palavra para mudar a sua vida. Porque Jesus está falando, e a gente vê nas cartas, na história da igreja, que muitos já ouviram, e o único proveito que eles tiveram foi a comprovação de estarem condenados eternamente, pela incredulidade dos seus próprios corações. Irmãos, a gente sabe disso, vai ter muito menos cristãos no céu do que existe nas igrejas locais na terra. E pessoas que ouviram a mesma mensagem todo domingo. Pensa, calcula quantas mensagens da palavra de Deus, quantos estudos, quantos cursos já fez na sua vida. Quantos você está aproveitando? Quanto eu estou aproveitando? Por isso, prática. Quando confiar na palavra de Deus, demonstre, praticando o que ela ensina, aceitando a repreensão que ela dá, aproveitando a correção que ela produz, adotando o estilo de vida que ela propõe, que é o 2 Timóteo 3,16, que a gente fala muito aqui também, né? Porque só assim, você estará crescendo e sendo útil aos propósitos de Deus, que é o versículo 17 de 2 Timóteo 3. Amém? Reflete nisso, busca Deus. Não deixa isso daí sair da cabeça, do coração. Pede a Deus para não sair, né? A gente precisa disso, pedir a Deus isso também. Porque é fácil a gente deixar para lá. Vamos para o nosso intervalo, pessoal.